Os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, capítulo 22, a partir do versículo 1, diz a palavra de Deus. Paulo apresenta a sua defesa. Está escrito: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu, para conheceres sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso. E até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Aleluia! 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 Louvado seja o justo. Louvado seja aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Louvado aquele que tem poder sobre o reino dos homens. Louvado aquele que pode fazer o perverso cair por terra. Louvado seja aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele que está entre nós nesse momento, porque a sua palavra está aqui, porque os seus louvores estão aqui entre nós, entre o seu povo. E nós te pedimos que o teu Espírito caia sobre nós,
para que nós vejamos Jesus. Precisamos ver Jesus. Precisamos ouvir a voz de Jesus. Precisamos da direção de Jesus. Precisamos que Ele nos aponte o caminho. Precisamos que Ele guie os nossos passos. Precisamos que Jesus encha toda a nossa vida através do Seu Espírito Santo. Oh, Pai, assim te pedimos. Amém. Amém. Pode tomar seu lugar, querido. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Irmãos amados, há uma palavra, há, na verdade, uma expressão que não está aqui e não estava também quando na semana passada nós lemos sobre a conversão do apóstolo Paulo. Falamos mais precisamente a respeito dessa luz que brilhou mais forte do que o sol do meio-dia, que envolveu o apóstolo Paulo e falou com ele, que o cegou, tamanho seu fulgor. E nós falamos a respeito daquele justo que brilha e que domina sobre os homens no temor de Deus, como declarou Davi no seu último louvor, nas suas últimas palavras. Haverá um justo que domina sobre os homens no temor de Deus. Davi já estava prevendo Jesus. Davi já estava antevendo a presença do Senhor Jesus. E sabe o que é mais precioso para mim? É que Davi reconhecia que ele não era o Messias. Davi reconhecia que ele não era o justo. Davi reconhecia que ele não era a luz. Muito pelo contrário, Davi dizia: Senhor, põe luz nas minhas trevas. Senhor, perdoa-me os meus muitos pecados. Davi confessava os seus pecados. Davi sabia que não era justo. Davi sabia que precisava ser justificado, que precisava ser purificado, que precisava ser lavado. Davi não era o Messias, mas Davi era o antepassado do Messias, a raiz do Messias. E por isso ele exalta o Messias e ele profetiza a respeito de Jesus. E nós falamos sobre isso na semana passada. Falamos sobre aquele que prevalece, aquele que reina, aquele que governa sobre os homens. Mesmo quando os homens acham que são os deuses e os senhores e as máximas autoridades, acima de todo homem está o Senhor dos senhores, está o Deus dos deuses, está o médico dos médicos, está o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Acima de todos, acima de tudo está o Senhor. Mas aqui, há uma expressão que fica para trás. E é exatamente essa expressão que eu quero evocar contigo, que eu quero trazer à tona contigo. Há uma expressão. E o próprio apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso, Saulo é o nome hebraico, Paulo, o nome grego. Não há distinções de nomes para o apóstolo Paulo. Simplesmente Saulo é o nome hebraico e Paulo é o nome grego. Mas é interessante porque há uma expressão que não ficou aqui à mostra. E essa expressão, para mim, é a mais linda e a mais poderosa. Eu acho que é por isso que Lucas deixou para o final. Ele deixou para os últimos capítulos de Atos. A expressão é: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Isso é maravilhoso. Eu gostaria que nós entendêssemos essa expressão, porque ela faz um sentido poderosíssimo na conversão desse homem, na conversão deste assassino e perseguidor da igreja, Saulo de Tarso. Por favor, vá ao capítulo 26. Algumas folhas para frente.
Mais uma vez, Paulo está apresentando uma defesa diante de vários tribunais diferentes. Diante de um sinédrio, de um tribunal em Jerusalém, ele apresenta a defesa do capítulo 22. E aqui, diante do rei Agripa, um tribunal gentio, um tribunal que não é formado de judeus, que não é formado de pessoas que conhecem a palavra de Deus, o apóstolo Paulo utiliza uma expressão muito poderosa. Veja comigo, por favor. Veja comigo a partir do versículo 2. 26:2. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a minha mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejavam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Aqui Paulo já começa a fazer a proclamação do evangelho. Até esse momento, estes homens jamais ouviram falar de ressurreição. Até este momento, estes homens jamais ouviram dizer de alguém que tenha saído do sepulcro e voltado à vida. Aqui, o apóstolo Paulo já começa a proclamar a grandeza do Deus a quem ele serve. Versículo 9, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Veja como era ávido em perseguir o povo de Deus, esse homem. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Agora veja comigo. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Veja isso, meu irmão. Deus conhece a nossa língua. Babel, na presença de Deus, cai por terra. Sabe o que é Babel? A confusão das línguas. Na presença de Deus somos um só corpo, um só povo, uma só raça, uma só fé. Todos recebemos um só batismo, estamos debaixo do mesmo Espírito e Ele conhece a nossa língua. Sabia que Jesus conhece o português? Isso é maravilhoso. Ele falou com Saulo na língua hebraica, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora leia comigo o restante. Por favor, leia comigo. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Só até aqui. Já lemos o restante. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Quem são esses aguilhões? O que significa isso? Que expressão é essa? Do que está se tratando o assunto que Paulo está dizendo? E por que ele deixou só para esse momento essa expressão? Muito provavelmente. É porque dentro dessa região que ele está fazendo a sua defesa, os homens sabem
o que é um touro assassino. Sabe o que é um touro assassino? Você conhece a Espanha, não conhece? Você sabe o que é uma tourada? Você já viu um toureiro diante de um touro feroz? Já viu um toureiro diante de um touro assassino quando ele pega aquele pano e começa a fazer aquelas exibições? Você sabe o que ele faz com o touro? Ele dá aguilhoadas no touro. Até quando? Até aquele touro sangrar, ao ponto de estar tão cansado, tão debilitado, tão ofegante, que ele para. Alguns dos touros, diante daquelas aguilhoadas, aquelas apunhaladas, aquelas facadas que entram, muitas delas na região próximas ao pescoço e ao coração, quando muitas vezes o toureiro consegue aguilhoar o touro de baixo para cima, atinge o seu coração, é aí que o touro cai e morre. Esses homens sabem o que é isso. Essa tradição continua até hoje, apesar de muito combatida, né? É muito combatida. Eles consideram, os defensores dos animais aí, consideram isso uma atrocidade. Bom, eu não quero entrar nesse assunto, eu também não gosto muito, não. Aliás, eu não seria louco de entrar com um touro assassino numa arena e ficar ali. Eu não seria muito louco assim, a esse ponto, não. Mas era uma tradição. Nessas regiões, esses homens sabem o que estava acontecendo. E eles entenderam perfeitamente o que Paulo estava dizendo. Agora, quem são esses aguilhões? De onde vieram? E por que o apóstolo Paulo resistia, mesmo eles vindo contra o apóstolo Paulo e ele lutava contra eles? Essa resistência que está escrito aqui, dura coisa é recalcitrares. Recalcitrar é que o apóstolo Paulo, apesar de saber e de reconhecer, ou o apóstolo Paulo não, Saulo de Tarso, apesar de reconhecer e de saber que ele estava indo contra um povo santo, puro, que estava justificado, apesar dele saber que ele estava se referindo ao povo do caminho, aos filhos de Deus, o apóstolo Paulo continuou chocando-se contra os aguilhões. Sabe quem são os aguilhões? A igreja de Cristo. Somos nós. Nós somos os aguilhões, meus irmãos. Ou pelo menos deveríamos ser os aguilhões para o mundo. Aqueles que resistem a um touro assassino. Aqueles que vão de encontro ao cavaleiro da morte. Não para matá-lo. Não para derrubá-lo. Não para dizimá-lo. Mas para salvá-lo. Esses aguilhões aqui são o povo de Deus. Esses aguilhões aqui são aqueles que temem a Deus. São os filhos de Deus. Um deles, Estevão, o primeiro mártir da igreja, o primeiro homem a morrer apedrejado. O diácono Estevão, que foi morto. E sabe o que Saulo estava fazendo? Saulo deveria ser ali um jovem ou um adolescente, segurando a roupa daqueles algozes que apedrejaram Estevão. E sabe o que Saulo ouviu? Saulo ouviu Estevão dizendo: vejo os céus abertos e o meu Senhor sentado à direita do Pai. E eles estão ficando de pé para me receber. Saulo ouviu Estevão declarando: Senhor, não lhes impute esses pecados. Isso é um aguilhão. O aguilhão que a igreja oferece ao mundo é a sua própria vida. O aguilhão que faz com que o mundo receba essas aguilhoadas é o amor de Deus em nós. É a palavra de Deus em nós. Porque Estevão está sendo morto por qual motivo? Qual motivo Estevão está sendo morto?
É o que muitas pessoas deixam de lado, né? As pessoas pensam que Estevão está sendo morto ali por motivos fúteis, banais. Por que mataram Estevão? Um diácono da igreja, um homem que fazia a distribuição para as mulheres que ficaram sem amparo algum, fazia a distribuição e distribuía as roupas e os mantimentos para viúvas, tanto gregas quanto judias. Esse homem começou a trabalhar ali, a fazer a distribuição desses materiais para aquelas que realmente precisavam, pois não tinham nada. Uma viúva naquele tempo era semelhante a um mendigo dos dias de hoje. Não tinha casa, não tinha recursos, não tinha ninguém, não tinha família. E o diácono Estevão estava ali. Só que o diácono Estevão não era omisso. E sabe para quem ele não foi omisso? Ele foi diante dos mais poderosos. Ele foi diante dos homens do Sinédrio e começou a denunciar a corrupção e a imoralidade dos homens do Sinédrio, dos judeus, dos fariseus, daqueles que lutavam contra a fé cristã, daqueles que lutavam contra o povo de Deus. Estevão é morto. Estevão é apedrejado. O sangue de Estevão cai no chão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele não foi omisso diante dos homens mais poderosos da sua sociedade. Ele declarou: vocês estão pecando contra Deus e contra a palavra de Deus. Vocês desonram a palavra de Deus. Vocês quebram a lei de Deus. Vocês corrompem e são corrompidos. Vocês lançam cargas muito pesadas no povo e lançam impostos cada vez mais altos. E Estevão declarou os adultérios. Estevão declarou a vida promíscua daqueles homens que aparentemente eram tão santos, mas na verdade eram como Jesus já tinha lhes dito, sepulcros caiados, por fora muito bonitos, por dentro podres. Estevão é só a continuação da mensagem de Jesus e ele não se omite. Estevão é morto por isso. Seu sangue espirra na terra porque ele não se omitiu, porque ele não recuou, porque ele denunciou, porque ele foi firme, porque ele perseverou, porque ele não chegava para trás dizendo: não, eu não quero me comprometer. Eu quero agradar a gregos, eu quero agradar a troianos. E sabe quem estava lá vendo que Estevão não era alguém em cima do muro, era alguém firme, fiel e não negou o evangelho e não negou o nome de Jesus? Saulo. Então Saulo recebe mais uma aguilhoada. É assim que se doma o touro brabo. O touro brabo recebe várias aguilhoadas. Diante da sua petulância, da sua agressividade, ele recebe várias aguilhoadas. E ele vem contra aquele que quer amansá-lo e mais uma aguilhoada. Fique quieto. E por isso que muitos touros brabos têm várias cicatrizes. Os touros mais agressivos têm muitas cicatrizes, porque eles precisam de várias aguilhoadas para caírem na real e pararem de lutar. E depois desse touro receber várias aguilhoadas, agora já não são mais os aguilhões vindo contra Saulo, agora é o próprio dono do touro. Só que agora o dono do touro não veio com as aguilhoadas, agora o dono do touro derrubou ele no chão. E agora o dono do touro transformou o cavaleiro da morte num cavaleiro da vida. Porque agora Saulo, o perseguidor da igreja, vai se tornar Paulo, o pregador da igreja, o colaborador da fé, o apóstolo dos gentios. Meus irmãos, se Deus pode transformar o touro assassino
em um cordeiro domesticado. Como Saulo, ele pode transformar qualquer um. Basta que ele se manifeste. Basta que a sua luz brilhe. Basta que ele opere. E aqueles que são perseguidores da igreja caem por terra. Verão a luz de Jesus. E um detalhe. Para muitos de nós, os nossos inimigos políticos são verdadeiros adversários, que nós temos que lutar contra, que nós temos que investir contra, e nós temos que pedir: Senhor, mata esses homens, extermina esses homens, fulmina esses homens. Calma aí. Foi isso que aconteceu com Saulo? Não. O Senhor lançou Saulo no chão. Só que ele não ficou no chão. O Senhor disse: levanta. Agora você vai saber o quanto importa sofrer pela minha causa. Meu irmão, Deus pode pegar dentro dessa nação a cabeça mais perversa, mais assassina, mais sanguinária, mais satânica, mais perseguidora da igreja, fazer com que esse homem caia no chão e pode levantá-lo como um cristão cheio do Espírito Santo. Você ainda crê nisso? Aleluia, porque ele pode e ele pode fazer quando ele quiser. Basta que peçamos e continuemos como aguilhões, que continuemos como Estevão, que não retrocedamos, que avancemos, que não tenhamos medo de tomar posição diante de Deus. Fique de pé. Deus é bom demais, meus irmãos. Deus é bom demais. Ele fez com que o perverso, o perseguidor da igreja, o assassino, o touro indomável, se tornasse o touro Ferdinando. Você já viu o touro Ferdinando? Eu gosto muito de touro Ferdinando. Que desenho maravilhoso, né? Que desenho legal. Mas ele pode fazer isso, meu irmão. Basta que nós continuemos dando as nossas aguilhoadas no inferno. Sabe por quê, querido? A palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus diz que nós temos que resistir. O que é resistir? É pegar em armamentos para matar? Não. É pegar a palavra de Deus, nos encher dela e não retrocedermos. É fazer como fizeram os homens que iluminaram as ruas, os cristãos que iluminavam as ruas eram queimados vivos, mas não negaram a fé. Que nós estejamos prontos, seja para viver, seja para morrer, que seja tudo para a glória de Cristo, que seja tudo para o louvor do nome do Senhor Jesus. Santo Deus, que nos mantenhamos firmes, que sejamos como o próprio Saulo declarou, o próprio Deus, o próprio Cristo declarou: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Nós somos os aguilhões que vão atingir os corações e as mentes. Os aguilhões cheios do Espírito Santo que não vão se omitir, que não vão retroceder, que vão denunciar o pecado, que não vão ficar em cima do muro. Que sejamos como Estevão, cheios do Espírito, firmes,
perseverantes e que continuemos avançando. Diga ao povo de Israel que marche. E o povo de Israel marcha para frente. Ainda que um mar esteja à nossa frente, Ele nos fará andar sobre as piores circunstâncias. Ele nos fará andar acima das piores circunstâncias. Louvado seja o teu nome, Jesus.